Olá, irmãos. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Valdeir. Eu sou a Fabíola. Nós estamos casados há 11 anos, né? Temos uma filha, A Lavínia. De 9 anos. E minha esposa está esperando um outro herdeiro ou herdeira. Estou de 3 meses. Exatamente. E hoje, né? Bom, vamos falar um pouco de nós. Nós estamos aqui em São Paulo há 4 anos e meio, mais ou menos, né? Nós morávamos no Ceará, né? Foi lá que eu conheci, né, essa formosura, né? Foi lá que eu me encantei, não só pelo encanto do Ceará, das praias, do local em si, mas sobretudo, né, pela Fabíola. Ela que participava lá da comunidade católica, da renovação carismática, que servia lá na igreja junto com os jovens. E aí, né, Deus tem um plano para todos nós, né? E aí eu morava em Fortaleza, mas aí eu ia até o Fortim, 130 quilômetros mais ou menos. E eu ia para lá porque lá moram meus padrinhos, né? Então eu saía de Fortaleza, ia para lá e participava das reuniões da comunidade. E aí fui me encantando pelo encanto dela. E aí nós estamos casados aí há 11 anos, né? Namoramos 2 anos, né? E aí viemos para cá, né? Eu voltei para São Paulo, que eu sou daqui, e trouxe a minha prenda, né? Eu sempre brinco com ela que a melhor de todas as belezas do Ceará está aqui comigo, né? Eu sempre brinco com ela, eu falo assim, o que me deixa mais confortável aqui longe do Ceará é a sua presença, né? É o que isso me acalma, é isso que me dá ânimo para a gente tocando, né? Então, louvado seja Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida da Fabíola. Amém, né? E é nesse propósito, né, que Deus nos trouxe para cá, né? Me trouxe para cá, neste propósito de estar aqui. Hoje, a gente como casal, vamos estar aqui falando um pouquinho do que Deus tem nos ensinado, né, para vocês, e a gente vai estar falando sobre sexualidade e maturidade. E louvado seja Deus por este momento, por tudo que Ele preparou na nossa vida, né, nos uniu, e a gente como família, como casal, né, vivendo essa graça do matrimônio, essa experiência em Deus um na vida do outro, a gente vai estar aqui partilhando e falando um pouco para vocês sobre esse tema. Embora a sexualidade na maturidade, nós somos novos, mas existem casais aí com já 20, 25, 30, 40, 50 anos. Meus pais, se não me engano, têm 56 anos, né, de casados aí, outros casais também, bem aí já experientes, de caminhado, que assim, nós vamos a responsabilidade de poder levar o ensinamento para eles, né, mas amém, né? É Deus quem nos capacita, amém. É Deus quem nos fortalece, Ele que nos sustenta, e é nessa graça que nós vamos, né, tocar o barco aí, falar sobre esse propósito de Deus na vida do casal, né? Nós preferimos trabalhar sobre a beleza e a transcendência, né? Esse seria mais o tema que nós vamos abordar, né, sobre a sexualidade vivida de corpo, alma e coração, tá bom? Desde os tempos remotos, quando o homem surgiu na face da terra, né, nós vivemos sobre a base da família e da procriação. O ato conjugal ele foi quisto por Deus e criado por Ele, né? E antes de tudo para que vejam um no outro, tá ok? E esse vínculo, né, esse vínculo grandioso e inseparável, tá bom? De uma pessoa a outra, ela foi instituída, amados, para alimentar e gerar mais amor entre o casal, né? E por esse gesto que emana o amor, ele é um meio de se chegar à santidade, né? Por ser um caminho de santidade, transcende o que é terreno. Olha que beleza, né? É isso que o casamento nos proporciona, né? Uma vida
de santidade, né? Martim Lutero, ele disse certa vez que o casamento o santificou mais do que 10 anos de monastério. Por que será, hein, amados? Por que será, amor? Hã? Ele estava sozinho lá? Porque ele estava só, né? Difícil, né? Viver a dois. Então, a pessoa vai lá sozinha, né? Age, né? Da maneira dela, né? Uhum. Tem lá os conceitos dela, ela é só, né? Só ela, né? Só ela. Mas aí, quando ele, né, entrou para, né? O casamento, né? E a vida a dois ali, aí ele viu, aí caiu a ficha, né? Somos 2 em 1. Somos 2 em 1, né? E aí, aquela vida, né? Porque o casamento, ele é isso, né? Às vezes é conflito, né? É atrito, às vezes tem que ceder, né? Muitas vezes é ceder, nem sempre vai, sabe, ser um mar de rosas, né? E não é, né? E não é isso, mas nós enxergamos tudo isso como uma maneira do quê? De submissão, de companheirismo, de estar junto, né? Em meio a tantas dificuldades, encontrar a beleza, né? A beleza da vida a dois. Então, essa vida ali que Martim Lutero ele tinha lá no monastério, né? Não era, né? Uma vida para ser assim lapidada, como, né? Só mesmo no casamento que nós vamos aprender realmente essa questão, né? De submissão, né? E a criação de Deus, amados, ela é perfeita, porque Deus é perfeito. Amém? Né? Mas, infelizmente, né, o pecado que nos rodeia, ele perverteu a beleza da sexualidade criada por Deus, né, transformando em caminho de perdição. Hoje nós vemos aí como é que está a banalidade do sexo, né? As pessoas levando uma vida desregrada, de qualquer jeito, sem compromisso, né? As pessoas fazendo apologia, né, a tantas coisas aí que não condiz com a santidade, com aquilo que Deus deixou para a vida do casal, né? Vive uma vida assim largada, né, de qualquer jeito. E só para a gente ver assim como o sexo ele tem um poder muito grande de influenciar as pessoas, né? Tanto para o bem, né, como para o mal, né? Então, se a pessoa souber lidar a questão da sexualidade no relacionamento como marido e mulher, ok, ela vai, né, trazer isso para dentro e vai procurar crescer os dois ali junto, né? Isso é prazeroso, isso é bom e é agradável a Deus, né? O que desagrada a Deus é quando o poder do sexo ele sai do propósito de Deus, ele vai para uma outra dimensão que não é aquela de santidade, que não é aquela deixada por Deus, né? Que Deus sempre quis para a vida do homem, do marido, da mulher, né? Só para ilustrar um pouco essa questão, né? O poder do sexo, diferente de outras reformas aí religiosas que tiveram motivações teológicas, né? A reforma religiosa da Inglaterra, só para a gente, ela aconteceu em 1534, né? Por iniciativa do rei Henrique VIII. Veja bem, olha lá, né? Ele queria divorciar-se da sua esposa. Quem que era a esposa dele? Catarina de Aragão, né? Pois ela não dava, né, herdeiros do sexo masculino, né, para suceder o trono. E queria casar-se com quem? Ana Bolena, né? Nessa época, a Inglaterra ela não estava muito bem com Roma, né? Politicamente, havia uns atritos ali, né? E o rei procurou lá o Papa, né? O Papa lá, Clemente VI, para poder chegar nele e, né, falar, eu quero assim, 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 eu estou querendo cair fora do casamento, porque ela só, né? Aí o Papa falou, não, porque a Igreja Católica não, né? O casamento, ele é indissolúvel, né? Então a Igreja Católica sempre teve isso, com essa questão. Mas o rei, ele, né, nem tchum para a igreja, nem tchum, né? As coisas não estavam muito bem ali entre a Inglaterra e Roma. Ele foi e separou, né? Separou de Catarina de Aragão e lá e casou com Ana Bolena, tá bom? E diante disso, né?
Olha só, o poder do sexo que acontece, hein? Né? E diante disso, nós temos aí, né? Foi daí que surgiu, né? Aí o rei falou assim, bom, então agora eu vou fundar a minha religião. Eu vou fundar aqui, eu vou, né? É daí que surgiu o quê? A igreja anglicana. Olha para vocês verem aí o poder do sexo. E a gente sabe, né, desse poder da sexualidade, que é graça, né? É algo que Deus nos acrescenta, nos dá como um presente. Sim. Né, no nosso casamento. Mas para que isso seja, como ela falou, seja santo, né? O sexo, ele é bênção dentro do casamento, né? Matrimônio entre homem e mulher, no seu leito, né? Longe disso, fora disso, é errado, né? Fora disso é adultério. Então, fora disso sabe o propósito, né? da criação de filhos, de família, né? De crescimento, de que a família cresça, né? Cada dia mais, que assim, a gente deixa de ser, quando o sexo sai do casamento, a gente deixa de ser o que Deus sonha para nós, né? A família, o que Ele desejou, filhos, né? Criar-se ali, aquela família aumentar. Esse é o desejo do coração de Deus. E o ato sexual, ele precisa ser na nossa vida, né? Enquanto o nosso corpo pode, enquanto o desejo, né, existe, o corpo, né, tudo está dentro do normal, né, isso é bênção, precisa ser bênção na vida do outro, né, porque tem um grande poder. E quando se a gente não coloca Deus, a cosmovisão nisso, no dia a dia, no nosso casamento, às vezes na enfermidade, alguns problemas de saúde, a gente acha que não, a gente está casado, minha esposa está na nossa vida aqui, isso não vai acontecer. Irmãos, a gente precisa vigiar, precisa estar em Deus, estar atento, né? Porque o sexo é bênção, e quando as dificuldades vierem para que isso não aconteça, o casal precisa estar junto, né? Amando o outro, entendendo o momento que o outro está passando, para que o sexo que um dia, né, Deus nos abençoou para filhos, para realizar um ao outro, né? Porque o casal, ele se realiza ali no sexo, né? Carnalmente, o prazer que ele dá, a gente se realiza, o tocar o corpo, acariciar, é desejo, né? É Deus que criou, é permissão de Deus que isso seja feito no casamento. Então, isso é bênção. E quando, como eu já falei, quando isso não é possível, a gente está junto, o casal fica junto, procura uma solução, né? Vê o que pode ser feito, mas que isso seja, a gente tem sempre no nosso coração, o sexo é bênção. É bênção. É bênção, né? É sagrado, deseja isso, né? É sagrado, né? O nosso leito, né? A nossa cama, o nosso quarto, né? O nosso leito nupcial, né? Quando a gente casa, quando a gente promete ser um para com o outro, um só, inteiramente, né? A gente fala disso também. É interessante, né, amor? Que o sexo, ele começa bem antes do estar na cama. Sim, né? Bem antes. É bem antes, né? Bem antes. São pequenos gestos, pequenas atitudes, né? No transcorrer do dia, né? Sabe? Pequeno, o afeto, né? O carinho, o cuidado, a palavra, né? Então, o ajudar a esposa, né? O companheirismo, Sim. O estar sempre ali do lado, isso daí vai o quê? Alimentando cada vez mais o prazer da vida a dois, né? E amados, quando depois, né? O casal vai lá os finalmente, olha, isso daí é bênção, né? Porque já passaram uma vida, um dia tão ali, Sim, ligados, tão juntos, né? Então, então isso daí, né? É uma bênção muito grande, né? Muito grande. O casal que tem esse discernimento, né? De estar o marido ajudando a esposa, né? No que, sabe, nos deveres da casa, com os filhos, né? Eu sempre falo assim que o serviço de casa é um serviço ingrato, né? Assim, porque faz, daqui a pouco volta a fazer tudo, né? Então, isso aí não é papel da mulher somente, é papel do casal, do marido e mulher, porque eles convivem debaixo do mesmo teto, né? Eles têm uma vida dois ali. Então, o ser um não é só na cama, o ser um é ser, né? De várias formas, né? Então, eu querer ver o bem da Fabíola, ela querer ver meu bem, né? Fazer as coisas sempre visando o bem um do outro. Então, é isso que vai lapidando a gente, né? Você ceder, você abrir mão de algumas coisas em prol daquela outra pessoa. Amados, isso daí é tremendo na relação do casal, né?
lá no Nordeste, né? Lá o pessoal tem muito essa questão assim de que essa coisa de mulher, é a mulher que faz isso. Não, isso aí é coisa de mulher. Amados, né? Não é, né? A forma do cara quer saber se ele é macho mesmo, né? Eu vou passar a forma para você, viu? Anota aí, né? Macho, ser homem, né? É igual, né? As horas, né, de trabalho, de fazer as coisas que você não gosta, né? Isso é ser homem, de verdade, né? De repente, eu não gosto de lavar uma louça, eu não gosto de lavar um banheiro, eu não gosto. Amados, isso é ser macho. É você pegar e ir lá e ajudar a esposa e fazer, arregaçar a manga, né? Porque na verdade vocês moram naquela casa, né? Divide isso daí. Isso daí não traz estresse não, viu? O que traz estresse é a pessoa que não tem ocupação nenhuma, né? Não se ocupa dos afazeres de casa tal, e depois fica aí, tô estressada, preciso de um terapeuta, eu preciso de, né? Como diz lá o padre Fábio de Mello, não tem terapia melhor do que jogar uma água de sabão no quintal, esfregando, né? Enxaguando, jogando água e sabe? Isso é terapia, né? Isso é coisa que ajuda o casal e faz parte da família, né? Isso é bom. Minha mãe fala que já era feliz, né? Mas depois que meu pai conheceu o Valdeir, ele começou a ajudar ela nas tarefas domésticas, ela falou que agora é super realizada, né? Porque meu pai ajuda ela nas tarefas, então tudo ficou mais leve, né? Então ele ajuda mais ela, né? Ela tá mais feliz e os dois com certeza se amam mais em todos os sentidos, né? Tanto de alma quanto de corpo, né? Exato, né? E o interessante é que essa questão da sexualidade, né, do prazer sexual, né, amados, isso aí, Deus deu a graça para o ser humano, para nós, né? O animal, ele tem o instinto dele, ele age de qualquer forma, vai lá e faz lá, né, o sexo lá, né, com outro animal da mesma espécie lá, e pronto, e tchau, né? Mas nós, homens, nós seres humanos, né, quando eu falo homem, mulher, né, Deus, ele nos deu uma graça maior, né? Aliás, a graça deu somente a nós homens. Somente a nós, né? Só o ser humano, né? Que graça é essa, né? É uma dimensão que nos leva para o transcendente, né? Que a gente sai de nós, né? A alma do outro, né? E nós vamos assim, né? Que excede os limites normais, né? Superior, sublime, amados, né? Além disso, nós somos dotados do quê? De alma, né? E essa sede, né, do que em nós é transcendente, né? A alma está ligada e se comunica, né? Ela se comunica com a consciência racional e é por essa consciência, né, feita de alma e psique, né? Ela tem noção dos seus atos e ela é capaz de se relacionar e amar com uma decisão assim, pessoal, tão instintiva, né? É isso que eu quero, é isso que eu desejo, né? A entrega, a doação. Amados, acontece assim, era no ato sexual, né? Isso aí é uma revelação suprema, né? É na forma da matéria corporal, né? Essa transcendência daquilo que é subjetivo, peculiar, próprio, né, do ser humano, né? Amados, Deus é tremendo, né? Que sabedoria, que graça Ele nos deu, né? Viver essa plenitude, né, na vida conjugal é algo tremendo, né? E aí o ato, né, ele sexual assim propriamente dito, ele tem duas funções, né? A primeira, né, é de unir, né? É de unir duas pessoas. Um exemplo disso a gente vê lá na origem, né, do homem, Adão, né, que tinha um paraíso à disposição dele, né? E aí, né, a gente conhece a história, tudo. E Deus concedeu a ele Eva, né? A mulher lá tirada da costela de Adão, né? Então, a primeira, ela é unitiva, de unir duas pessoas. A segunda, ela é procriativa, tá? Procriativa por quê? Né? É a dádiva de outra vida, de você ver perpetuar, né, a sua, sabe, a sua espécie, né, os seus filhos, né? Os netos, né? Hoje a gente vê assim os irmãos, né, segurando os netos, né? Vê assim os irmãos tão novos, aí com seus 50 anos, 55, né? Já segurando, né, o neto, balançando o neto, que dádiva, né? E aí o pai, ele se realiza ao ver ali, né, no filho, no neto, né, a dádiva da vida, de gerar outra vida. Então essa é a procriativa, né, de dar continuidade, né? Isso também é uma bênção muito grande, né?
Enquanto muitos aí estão segurando seus netinhos, né? Eu com quase 50 anos vou segurar o meu rebento, tá? Eu comecei a fabricação tarde, então agora, né? Mas amém, né? Nós já planejávamos isso, né? Nós ansiávamos por isso, né? Então louvado seja Deus, vamos que vamos, tá bom? Deus, ele deseja, Deus ele sempre desejou compartilhar, né, a alegria com o ser humano, né? A alegria, Deus em si só ele já basta. Né? Deus em si só ele já se basta, porque ele é Deus, né? Ele é Deus, né? Aí ele transbordando lá no seu amor infinito, né? Ele sempre quis ter alguém para receber do seu amor, tá? E isso ele está semelhante o que? A paternidade, né? A maternidade, né? Pois agindo assim, o que acontece? Nós nos tornamos co-criadores, né? Junto com Deus, né? Transbordando de amor entre o casal, né? E esse transbordamento gerando vidas sabe, e perpetuando aí, né, outras gerações, né? Isso é bom. O sexo ele tem assim um poder muito grande, né? Ele é prazer, ele significa prazer, celebração de vidas, né? A unidade, né? Quanto mais forte, amados, quanto mais forte for essa cumplicidade, né, dos cônjuges, né? Quanto mais forte for, maior será o significado da união, né, na carne, e mais prazeroso será o gesto, né? Então, isso é celebrar a vida, né? A unidade, né? E quando a gente faz isso com toda esse sentimento, né, de respeito, de querer o bem um do outro, de ajudar um outro, de estar sempre somando com o outro, né? A gente sente assim a presença de Deus, né? A alegria do estar vivendo junto, né? Nós estamos aí com 11 anos de casado, eu não lembro assim de ter discutido feio. Não, né, mano? Não. Nunca, né? Nós conversamos. Nos dialogamos, né? Mesmo porque, né, eu não tirei a Fabíola da casa dos pais dela para fazê-la sofrer, chorar. Não, muito pelo contrário. É para ser bênção e somar e, né, sermos aí vitrine, né, família, ser vitrine do amor de Deus, né, ser bênção do amor de Deus, onde as pessoas possam olhar para nós e ver, olha como eles se amam, como são um casal abençoados, né? Então, isso é bênção. O sexo é apenas o resultado, né, desse relacionamento. Uhum. Um relacionamento vivido com amor, né? Se o relacionamento do casal está bem, né? Sim. A vida sexual, a dimensão sexual vai estar igualmente boa. Né? Os dois vão estar ligados. Exatamente, né? E isso, né? Está na nossa família. Os filhos sentem, né? Sim, Relacionamentos de casa, né? Então a gente não precisa falar aqui para os filhos e conversar sobre sexualidade, se não é o momento. Mas os filhos sentem que existe um amor, né? Uma junção muito Sim. forte de corpos, né? De quando tá perto, quando passa a mão, quando faz carinho, né? Quando se olham. Essa dimensão, os filhos sentem, né? Como o Paulo falou, os netos, né? Quem está em volta, o casal, né? O seu casal, seu amigo, sente essa dimensão, né? Então essa é uma dimensão igualmente boa. Exatamente, né? Se a gente for ver, amados, né, a vontade humana, né, ela originalmente ela é inocente. Por quê? Veja bem, começou quando, né, a vontade humana de estar junto? Lá no Éden, né? Lá no Éden, aquela vontade de estar junto, aquela, né, a essência, né, do estar junto, né, porque lá não existia pecado, né, naquela época, né? Não existia ali ainda, né, o pecado ali, né, da desobediência, né? Exatamente, né? Então, por mais que hoje, né, nós nascemos no pecado, né? Lá em Romanos diz que nascemos no pecado e destituídos estamos da glória de Deus, né? Mas por outro lado, amados, olha como Deus é sábio, né? Ele nos dá graça através do matrimônio, né? Da vida a dois, de exercermos o quê? Né? O propósito de Deus, né? Do quê? Da criação,
de querer o bem um do outro, porque esse sempre foi o desejo de Deus, de querer o nosso bem, né? E através do matrimônio, Deus nos permite, através do matrimônio, resgatar essa inocência. O matrimônio nos traz isso, né? Nos traz um coração, claro, não uma misericórdia tão grande, né, infinita quanto a de Deus, mas ensina a amar o outro em seu defeito, no seu erro, né? Mesmo assim, no matrimônio, mesmo quando o outro erra, e a gente tá ali, né, em Deus, perdoando, né, amando, tentando fazer o melhor, ajudando, né, os dois juntos ali, um melhorando o outro. Então, assim, só o matrimônio, né, quando a gente pensa lá do início, né, da vontade de Deus, de como tudo era, e hoje você imagina duas pessoas tão diferentes estarem juntas, né, com o desejo no coração de fazer o outro feliz, de amar, de tentar fazer o outro melhor. Exato, né? exato. Porque é isso que a gente vive no dia a dia. Exato. Amando, né, o outro com o seu defeito, e a gente ajudando, e a gente amando a pessoa como ela é, e tendo misericórdia da vida no erro, né, a esposa quando ela erra, o marido também, perdoando, e a gente tem um sentimento que Deus sempre teve, que Deus tem por nós, de misericórdia, de amar, de nos receber quando a gente se arrepende, é quando a gente vai pro marido, pra esposa, pede perdão e fala o que está acontecendo, né? Ou então pede ajuda e a gente pega na mão e tá junto, né? E vamos passar por isso. E, né, só o matrimônio para nos dar esse coração desejoso de amar o outro, né? De cuidar do outro com o cuidado de Deus, né? Eu vejo assim, o matrimônio é quando a gente cuida do esposo, da esposa, né, o cônjuge ali junto, é o desejo de Deus para com o outro. Exatamente. Né? Sobretudo, amá-lo e cuidado como ele é. E nesse amor, né, vai transformando. Por isso que é para sempre, né, amor? Por isso que é para sempre. Porque a nossa aliança para com Deus também é eterna. É eterna, né? Exatamente. E o relacionamento, a vida conjugal, aliás, o matrimônio, ele tem essa dimensão também. Tem essa dimensão. De eternidade. De eternidade. Né? Por isso que é uma aliança. Quando Jesus se refere à igreja, à sua noiva, né? Deus se refere a isso, essa referência. Exato. Né? A sua igreja, a sua noiva. Né? Onde que você vê isso? Onde que você pensa? Onde que você alinha isso? Exatamente. Né? Ao casamento, ao noivo, né? A preparação, a ansiedade, o esperar, o cuidar da expectativa de ser bom, né? A alegria. E o interessante é que essa dimensão, né? Essa dimensão relacional, é ela que vai dar o norte. Sim. Né? Ela que vai dar o norte para quê? Para ver se a vida do casal, né, vai ser difícil ou a jornada vai ser fácil. Né? Vai depender do quê? Da relação do casal. Né? Nós dois e Deus. Exatamente. Né? O que mantém o tripé, né, é Deus. E agora, amor? E agora? Agora o tempo passou, já temos 11 anos. 11 anos? Talvez você tenha 20, 25, 40, 50 anos de casado, né? E a ansiedade, a expectativa, e o frio na barriga. Como que está isso, né? E aqueles sintomas. Como que está isso, né? Como está hoje? Né? A gente sabe que aquela paixonite, né? Lá atrás, ela tem um prazo de validade. Né? Paixonite. Aquela paixão aguda, né? Aquela coisa, né? Ela tem um prazo de validade, né? Então, mas tem que manter eu não estou falando de romantismo, estou falando de paixão, paixonite aguda. Paixonite, aquela expectativa, né? As coisas de esperar um namorado chegar em casa, você não espera mais, né? Você espera quando ele vai no trabalho e você sabe que ele volta, mas é diferente, né? Exatamente, não né? É mais. Porque outros conceitos começam a tomar lugar. Né? Já é tanto tempo junto. Bom, vocês que estão mais juntos, vocês sabem falar melhor que eu. Né? A experiência, né? Eles estão tão tempo juntos de caminhada, né? Que essa questão de aquela paixão, aquela coisa, né? Não é que não existe, ela existe, mas não como daquela... Né? Mas tem dia a dia, as novidades, elas já são a longo prazo, mas prolongadas, né? Exatamente, já né? Tem Aí outros valores, ele toma esse lugar, né, do sentimento da paixão, né? Mas e mantém, né, o interesse um pelo outro. Sim. Né? Mantém o interesse, né? Depois de anos de casamento, os dois, né? Ali ainda apaixonados, né?
quando a gente vê um velhinho assim, de braços dados, de mãos dadas, né? Que inclusive, amados, né, nós temos que resgatar isso, né? Andar de mãos dadas, né? Às vezes nós temos assim casais um longe do outro, né? Já não sentam no mesmo sofá. Ou então... Tudo bem que tem a cadeira, assim, mais confortável, né? Mas dá pra sentar junto. Tem casal que nem dorme mais junto, né? Porque ronca tanto que vai... Isso é pecado. Compra um protetor. Mas precisa estar junto, precisa cuidar, né? É na alegria, né? Se ele tem a doença do ronco, aguente, tu prometeu lá. Existe recurso para evitar. Somente o amor sólido, amados, né? O amor sólido e constante, né? Ele é capaz de criar um elo de ligação, né? De uma pessoa com uma outra assim tão forte e poderosa, né? Que ela é capaz de dizer o quê? Que a vida dos dois ela está entrelaçada de forma assim indelével. Sabe que é uma coisa que não pode desaparecer mais, né? Que não pode apagar, que não pode destruir, né, amor? Que o tempo não corrói, né? E vive assim uma permanente recordação. Olha, algo indelével, né? Algo assim que não dá para acabar, não acaba mais, né? Então, este é o amor, né, de duas pessoas que estão ali intimamente ligadas, né? A gente, vamos dar uma lida, né, lá em Cânticos, né? Cânticos 8:6. Lá diz assim, ó: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, né? Que coisa, né? Fantástica, que coisa linda, né? E quando a gente fala que o amor ele transcende, né? A questão, né, amor, daquele fogo, da paixão, sim, aquela coisa, né, lá de trás, aquela coisa que, né? O amor é muito mais. Sim, nós temos que continuar nos apaixonando, né? Sim. Quando fala em paixão, eu lembro de um amigo, o meu amigo Flávio, né? Que trabalhou comigo lá em Fortaleza. Ele gosta muito de surfar, o Flávio. E ele gostava de surfar, mas ele queria pegar onda lá no Rio Grande do Norte, porque lá tem uma praia lá que tem umas ondas e tal, e ele queria ir para lá. E eu lembro de uma coisa que ele falou assim para mim: Valdeir, eu não consigo ir para Natal, pegar onda, surfar, porque eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu não consigo ficar longe dela um dia sequer, uma noite sequer, né? E até hoje eu lembro disso, né? Esse amor, essa ligação, né? E essa ligação, né? Que a gente ama, né? E a gente tá junto ali, e quando você vai para longe, que falta que faz? Exatamente. Né? Que falta. Quando nós mudamos para cá, e no ano seguinte eu fui pro Ceará e o Paulo não foi. Exato. Né? Fui eu e a Lavínia, e gente, como foi difícil. Parecia que eu tava sem os braços, sem nada, tudo me lembrava ele. A falta era assim, enorme. Né? Meu pai até falou assim: filho, vamos ali dormir no quarto com a Lavínia? Eu falei: não, pai, eu vou ficar aqui na sala, eu e a Lavínia. Sabe, onde é aquela aparência de quarto, de nada, a gente jogava no colchão e ficava as duas lá. E assim, como é difícil. E cada dia, aí você sente aquela paixão, aquela ansiedade, né? Aquela vontade de ver, né? Tava junto ali todos os dias juntos, mas quando saí um pouco, eu voltei assim, aquela saudade, aquela paixão, aquela ansiedade, vontade de vê-lo, né? De estar Imagina junto. Eu aqui também, né? Longe das duas, né? Final de ano, Natal, Ano Novo, né? Foi Natal, Ano Novo, né? Foi. E eu aqui, né? Mas eu acho que a vida a dois é isso. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para ver a felicidade da outra. Sim. Né? Eu me realizo em ver a felicidade dela, né? Então a felicidade era o que naquele momento? Ver os pais, né? Eu não pude ir porque eu estava trabalhando, não deu para pegar férias, e ela foi, né? Então isso é felicidade. Você abrir mão da sua, né? Em prol da outra. A paixonite, ela é egoísta, né? Sim. O amor, não. O amor libera. O amor libera. Né? O amor vai, né? Mas foi difícil, viu? Muito difícil, né? Então, amados, quando a gente fala deste amor, né? Indelével, inseparável, né? Que não, né? Talvez hoje, né?
Pode não existir aquele fogo da paixão, a paixonite, né, de tempos atrás, mas existe uma coisa, né? Existe um interesse sólido entre vocês dois, né? Existe uma amizade, né? Uma amizade sólida, né? Construída ao longo desse tempo. Olha que beleza, né? É uma cumplicidade, né, entre os dois, né? Algo assim que não dá mais para separar, não dá mais, né? Bênção dos anos, né, passados. Vai fortalecendo, vai, né? Essa graça, né? E, amado, você consegue, né, ao longo desse tempo, ao longo dessa vivência, né, de ver os feitos de Deus, que Deus realizou aí na sua vida, na vida de vocês dois como casal, como marido e mulher. Vocês conseguem enxergar isso, né? Vocês conseguem enxergar da onde vocês saíram e hoje como vocês estão, né? Isso é dádiva, isso é graça de Deus, amados. Isso é uma bênção muito grande, né? Isso é contemplar ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, né, as maravilhas do Senhor, né? Você consegue ver isso, né? Você consegue olhar para sua esposa, né, e dizer para ela, né, o que está lá em 1 Samuel 7:12, né? Diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido bondoso. Até aqui o Senhor tem sido generoso para com as nossas vidas, né? Quanta graça, amados. Quanta graça derramada, né? Nós somos privilegiados. Louvado seja Deus. Você tem uma família boa, uma família bondosa, generosa, é Deus, né? Não é para o seu deleite, não é para a sua, né? Mas é para que a graça, o reino de Deus sendo manifesto através da sua família. A família como uma vitrine, né? Onde ele expõe o amor, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, né? Que bom. Que bom chegar nessa idade e poder contemplar, né? Ainda que em meio a tantas lutas, em meio a tantas, enxergar o cuidado de Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Que bom. Essa vivência, né, ela cotidiana da sexualidade, amados, ela favorece e estimula a admiração pelo outro, né? Isso aí é algo tremendo, né? O interesse agora somado, né, toda uma experiência, né, de vida, né, que o casal construiu junto, né? Valores, conhecimento profundo que um tem do outro, né? Traz a graça, né? A graça do colorido, né? A graça toda especial, né, em manter os sentimentos e as emoções e as sensações em alta intensidade, né? E a gente sabe que tudo, né, tudo que é grandioso, né, tudo que é grandioso demais, ele merece o quê? Ser mais reverenciado, né? Cuidado, né? Requer mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade, né? Quanto mais se dá, né, quanto mais maior, né, a responsabilidade. Por isso, ame mais, abrace mais, vá mais longe, né? Caminha a segunda milha com um coração feliz, né? Um coração agradecido, um coração que perdoa, um coração que vive sem mágoa, um coração que se deixa, né, ser amado por Deus. Para poder, quando eu deixo ser amado por Deus, eu consigo, né, ser um instrumento de amor, de perdão para a esposa, e assim também a esposa para com o marido, né? E assim para também para os filhos, né? Com os netos, né? Com toda a família. Exatamente, né? A gente tem um versículo, né, que eu gosto bastante, e nós trabalhamos esse versículo também em questão de casais, né, sobre as veredas antigas, né? Lá em Jeremias 6,16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas,
Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Né? Os caminhos antigos, as veredas antigas, né? Aqui o profeta Jeremias ele estava fazendo o quê? Uma exortação, né? Estava fazendo uma menção ao caminho dos patriarcas, né? Os heróis da fé lá atrás, né? Mas se nós pararmos para pensar, existe hoje, amados, uma outra vereda, né? Qual vereda é essa? Qual é essa vereda antiga, né? O legado deixado pelos nossos pais, né? Existe um outro caminho, né? É através do matrimônio. Sim, né? outro caminho, né? Diferente desse que hoje a sociedade tem colocado, né? Que é o quê? É o caminho da união duradoura. Sim. Né? Meus pais, 56 anos de casados, e o seu? 42. 42, né? Uhum. Olha aí. Isso é o legado, né? O matrimônio é essa questão duradoura, né? É o que é deixado nas veredas antigas, que é deixado para nós hoje como cristãos. Exatamente. Né? O que faz eu e o Valdeir, né, estar em Deus, nesse propósito, nesse firmamento, de estar nos caminhos, de fazer do nosso matrimônio referência que Deus tem para a nossa vida, são os nossos pais. Exato. Com certeza são os meus pais, com certeza é o pai dele, né? Com respeito, cumplicidade, zelo pela família, né? Amor, muita compreensão, humildade, né? Eles têm uma história que eu fiz parte, que eu estava junto e que com certeza hoje é lição na minha vida, é aprendizado. Né? Quando eu estava namorando o Val, a minha mãe e meu pai é pescador, como o Val já falou, e às vezes ela precisava ir para outro porto, para outras cidades, até outros estados. E meu pai ia de barco, quando chegava lá, alugava a casa e levava a gente junto. Né? E foi assim por várias vezes, até que eu ficasse adulta. Algumas vezes ele foi sozinho, porque eu já trabalhava. E quando eu comecei a namorar o Val, a minha mãe já falou, né? O Valdeir já me perguntou se, quando nós casássemos, se eu sabia que ele não era do Ceará, se ele viesse pra cá. Aliás, antes de namorar, né? A gente já conversando, né? Ele falou da situação, né? Que ele tava morando lá. Mas você viu que eu não te enganei, né? Não, nem eu. E se a gente já estava conversando sobre nós dois, e se casássemos, se precisasse vir para cá, se eu viria. Eu falei sim. Né? Mas isso ficou entre nós dois. E quando minha mãe, nós começamos a namorar, minha mãe já falou: filha, você já sabe que o Valdeir não é daqui. E você sabe que a esposa acompanha o esposo. E eu falei: sim, mãe, eu sempre vi isso aqui em casa. Né? Isso é o que a gente aprende, né? A gente vive. E foi isso na nossa vida. Quando as coisas encaminharam para vir para cá, eu não te enganei, fui firme, ou não. Tem que ir, vamos, né? E estamos aqui, graças a Deus. Então, é legado, né? Essa união, tudo que acontece nas veredas antigas, que nossos pais vivem, o matrimônio é um legado, sim, para a vida e para a felicidade dos filhos. Exatamente. Para a nossa história. Exatamente, né? E que de repente é um legado que entra para a história. Sim. Né? Que vai, né? Que se estende, que vai passando de geração em geração, sim. Né? Algo que a Lavínia vem aprendendo, né? Tem vivido isso com a gente. Exato. Mas o nosso filho, né? Nosso bebê que está chegando, com certeza aprenderá mais e terá toda uma história, né? De amor e de valorização do matrimônio. Exato. Né? Ok, amados, né? Nós agradecemos, né, a atenção de vocês, né? Que vocês continuem nessa caminhada, nessa dependência de Deus, né? No matrimônio, cada dia é graça alcançada, né? É graça. Graça. A vida inteira, né? Exatamente. Então, graça após graça, né? Tudo vencido, não são lutas, são graças, né? Exato. O amor não é medido pela sua intensidade, né? Mas por quantos obstáculos foi capaz de superar, né? Exato. Superar e juntos, né? Em Deus. Exato. Né? É graça. Deus nos abençoe, uma boa semana, né? Que Deus continue nos fortalecendo a cada dia como casal, como marido e mulher. Obrigado. Obrigado.
Deus.